Estamos começando mais um episódio do Tio Talk e hoje eu estou aqui com uma pessoa que vai inspirar você. Seja bem-vindo, Pastor Fabrício, ao nosso Tio Talk. Obrigado, Amanda. Estamos juntos, feliz de estar aqui com vocês. Vai ser um bate-papo muito precioso para esse tempo. Com certeza. Pastor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor se apresentasse para o pessoal que ainda não conhece você. Joia. Então, eu sou o Fabrício, sou marido da Débora, pai do Isaac, da Sara, do Josué. Como eu sempre digo, só está faltando Abraão, Jacó e Rebeca. E eu sou aqui de Cruzeiro, sou pastor aqui na comunidade, aqui em Cruzeiro. E estamos há alguns anos aqui, não só aqui, A gente tem a igreja local aqui, mas servimos ao Senhor em toda a terra, onde Ele tem nos levado, onde Ele tem nos conectado. Nós procuramos servir o Senhor e viver inteiramente para o propósito eterno do Senhor e para a vida com Cristo. Com certeza. Pastor Fabrício, eu sei que o senhor tem um testemunho muito interessante, na época que antes do senhor encontrar Jesus. Você poderia contar um pouquinho para a gente? Sim, eu vim de uma família, que não conhecia os caminhos de Deus e, como dizem aí, de um mundo louco aí, da vida louca. E assim, muito cedo eu entrei no vício, sabe? Na bebida, nas drogas e fui me afundando, sabe? Me afundando, assim, de uma forma muito intensa, no mundo das drogas. Cheguei ao uso do crack, cheguei a Cracolândia, perder faculdade, perder amigos, Aliás, o início da faculdade, eu ainda era jovem ali, mas eu fui bem... Assim, corri muito risco de vida por causa do uso das drogas, fiz muito a minha família sofrer, mas assim, logo que a minha irmã foi num retiro, ela teve um encontro verdadeiro com Deus, teve a vida transformada, tudo começou ali, Ela voltou, ela ainda era jovem, Meu pai também vivia uma vida desregrada, minha mãe sofrendo e tal. E a minha irmã começando ali na juventude, a bagunçar e tal, de repente com 17, eu não me lembro, 17, 18 anos, ela foi para esse retiro, entregou ao Senhor a vida dela e voltou, E a gente disse, que isso, agora ela virou crente, aquele termo que a gente usa mas isso é coisa de jovem, fogo de palha, logo logo passa, E passou um mês, ela comprou uma Bíblia. Não, mas isso passa, logo logo, passou 3 meses, ela comprou uma Bíblia de estudo. Passou um tempo, ela estava com novas amizades, o churrasco dela não tinha mais bebida, bagunça, E foi passando alguns meses, ela estava servindo na igreja, ajudando, E resumindo, no final de tudo isso, hoje eu sou um pastor, meus pais meu pai e minha mãe, meus pais, eles servem na casa de Deus também, a minha irmã também, ela é casada com um pastor, também serve a Deus. E a palavra que eu deixo nesse aspecto começou com a minha irmã mais nova, talvez a mais improvável, Sim. E de repente tem alguém jovem aí que pode estar ouvindo isso e tem uma família com dificuldade. Quero deixar essa palavra com você. Se você assumir uma posição, Deus ajuda a colocar a sua casa em posição. Com certeza. É o que aconteceu comigo lá, Sim, e nessa época, como que foi, assim, ela te convidou e aos poucos você foi cedendo? Sim, também. Na verdade, eu fui o último, Sim. Eu costumo dizer que eu fui o único usuário ali de crack, assim, da família naquele tempo, naquela época, E hoje eu sou o que sou um pastor dentro da minha família, Sou pastor dos meus pais, primos, E Deus me colocou nesse lugar também para interceder pela família. Hoje muitos dos meus familiares se entregaram ao Senhor, Mas assim, não só pelos convites dela, a gente começou a perceber a vida, a integridade, a natureza de Cristo na vida da minha irmã, que depois, consequentemente, eu vi na vida dos meus pais. E que é o que realmente a gente precisa ser como cristão, pastor? Verem em nós, Não só falar, porque
é muito falado sobre isso hoje em dia, né? A gente fala assim, nossa, a gente chama a pessoa para ir, a gente chama a pessoa para estar perto de Cristo, e a pessoa não quer, mas o que realmente vai mudar é o evangelho vivo, né, pastor? Isso aí. A gente costuma sempre dizer, né, que as pessoas estão lendo a gente, né? As pessoas, elas estão o tempo todo observando aquilo que a gente está vivendo, aquilo que estamos nos tornando, que a gente sempre fala, não é o que fazemos ou falamos, é quem estamos nos tornando. É a revelação do Cristo na nossa vida diária, na nossa rotina. É isso que de fato vai impactar as pessoas. Porque hoje nós estamos vivendo, Amanda, uma era de informação. Todo mundo sabe sobre Jesus, sabe sobre igreja, sabe sobre muitas coisas. Né? Mas não adianta eu ensinar o que eu sei se eu não multiplico quem eu sou. Numa era de informação, eu posso falar tantas coisas bonitas que não são respaldadas, né, por um caráter que foi realmente transformado. Uma coisa que eu sempre associo nisso, né, plante uma atitude e você vai colher um hábito. Plante um hábito, você vai colher um caráter. Plante um caráter, você vai colher um destino. Então, se você planta atitudes novas, condizentes com a sua nova vida, né, não mais as atitudes velhas. Se você planta atitudes velhas, você vai colher velhos hábitos, de quem não se transformou, de quem não foi afetado por uma transformação genuína. Né? Agora, se você planta novas atitudes, você vai colher novos hábitos. E quem planta novos hábitos vai revelar um novo caráter. Sim. Isso vai mostrar o destino que ele está tendo. Com certeza. Professor, e dentro dessas, né, a gente vê também essas questões que também são muito faladas de pessoas que chegam a frequentar um ambiente, né, ali de adoração, de conhecer a Cristo e saem desse caminho. Como que o senhor enxerga isso? Como eu falei, né, hoje a informação e a moda está acessível para todos. E muitas das vezes o cristianismo é uma realidade. Mas para muitas pessoas o cristianismo pode ser uma moda. Todo mundo frequenta uma igreja, hoje os artistas, os jogadores, e está na mídia, né? Nós temos a internet, temos a televisão, então às vezes a experiência dessa pessoa, né, com Jesus foi pautada na informação, numa reunião, num lugar, numa circunstância, mas que não afetou uma realidade interior. Talvez foi de fora para dentro. Sim. Talvez foi... A Bíblia fala sobre isso, a semente que cai num terreno pedregoso, ela até nasce, mas ela não cria raiz, então ela não suporta as aflições, as angústias do tempo. Né? Então, assim, essas pessoas provavelmente que de alguma forma experimentaram movimentos evangélicos ou católicos em nome de Deus, mas não se aprofundam, talvez é esse tipo de terreno, esse tipo que não criou raiz, que não houve a grande questão nisso, Amanda, é a mudança de natureza. Nasceu de novo ou não, né? E agora, nós não temos um crachá de juiz aqui dizendo, poxa, esse aqui nasceu de novo, aqui nasceu de novo. Sim. Tem uns caras aqui atrás das câmeras. A gente fica pensando, mas assim, não tem como a gente identificar no quesito de afirmar isso, mas tem como analisar o fruto. A Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore. Então, o que a gente crê? A gente crê num cristianismo sintomático. O que seria isso? Eu acessei Jesus pela graça, né? A graça me fez acessar a Cristo por meio da minha fé em Jesus. Mas agora que eu acessei, assim, a minha vida nova em Cristo começa a revelar os sintomas de que realmente eu fui afetado por essa natureza. Sim. No meu comportamento, na minha vida. Né? Isso é o fruto do Espírito. É o fruto que o Espírito Santo produz, né? Que realmente revela que ela está governada agora por um novo senhorio. Já não é mais aquele antigo senhor, aquela vida dominada pelo pecado, mas agora tem um novo, porque assim, Jesus não é só aquele que te salva, é aquele que te assenhora,
Sim. Né? É aquele que governa, aquele que realmente quer conduzir a sua vida. Romanos 8,14 diz que os que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E se você é guiado, né, por um novo Senhor, por um novo reinado, um novo governo, automaticamente você vai revelar o fruto do caminho dele. E não mais o fruto de uma velha natureza. E como que a gente consegue, assim, diferenciar frutos de resultados? Porque, assim, como a gente estava falando, né, dessa questão de modismo, do ser cristão estar na moda para muitas pessoas, e a gente vê muitas pessoas fazendo com as próprias mãos e até gerando um resultado, né? E como que a gente pode diferenciar o que seria realmente um fruto ou um resultado? Tem coisas que o fruto e o resultado, no primeiro momento, parece igual, né? Porque, tipo assim, o que seria um resultado? Tá dando certo. Né? Mas o que seria o fruto? A diferença do fruto e do resultado é que o resultado pode ser o que dá certo, mas o fruto é o que é certo. Porque, às vezes, o que dá certo por fora, no que as pessoas estão vendo de mim, talvez não seja o que realmente é certo dentro de mim. Tem um salmo que diz: quem entrará, subirá no santo lugar? Quem há de permanecer nesse lugar? Aí a resposta vem: os que são limpos de mão e puros de coração. Ou seja, mão, comportamento. Sim. Você faz, coração, a sua intenção. Então, quem verdadeiramente está vivendo um fruto? Aquele no qual aquilo que está alinhado com aquilo que se tornou dentro de si. Quando o seu comportamento é realmente o que está aqui. Porque eu posso dizer um monte de coisa aqui para você e sair dessa reunião aqui agora e fazer tudo o contrário. Sim. Né? Então, assim, o resultado, ele é algo que se esvai com o tempo. Né? Mas o fruto, ele é permanente. A grande diferença do resultado e o fruto é que, independente do cenário, o fruto continua. Uau. É a perseverança, a permanência. A pessoa não vai desistir, ela vai manter aquela integridade diante de obstáculos, diante de perseguição, diante de calúnias, diante de injúrias. Agora, se é só o resultado, quando o resultado parece que não está tão bom, você muda totalmente de time. Eu gostaria que as pessoas que estivessem ouvindo guardassem isso que eu vou dizer, que eu aprendi. Tudo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Se o que te move é dinheiro, resultado, dinheiro, quando o dinheiro acabar, você para. Se o que te move é reconhecimento das pessoas, que tem gente que pensa que bom resultado é reconhecimento das pessoas. Exatamente. Quando você não tiver um tapinha nas costas, você para. Mas se você se move pelo Senhor, pelo Cristo, você não para, porque Ele não para. Está escrito em Filipenses 1,6, o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele não vai parar. Então, aonde que você define a diferença do fruto e do resultado? O resultado uma hora para, mas o fruto, ele é permanente e consistente. E isso entra muito também na questão do chamado, né? Da vocação. Se eu tenho uma vocação pastoral, independente das circunstâncias, não vou deixar de ser, né? Sim. Eu vou continuar fazendo, independente se não tiver recurso, independente se não tiver pessoas, na verdade. Sim. Você não vai parar. Né? O cenário não define homens convictos. Tá aí uma diferença também. Você entrou num ponto aqui que é importante, a convicção. Sim. Pessoas que trabalham só por um êxtase momentâneo, né, ou um pseudo resultado, talvez vão se mover pelo resultado, mas a convicção te faz se mover pelo propósito, né? E isso tem a ver às vezes com a desistência. Sim. Você sabia que a maioria das pessoas desistem, ou vamos dizer assim, elas não perseveram, não é por falta de esforço, é por falta de conhecimento do alvo. Tem gente que desiste, não é porque não se esforça, é porque não sabe para onde está indo. Não tem convicção do destino, entende? Você pensa, aquela pessoa não se esforçou. Às vezes ela se esforçou, você olha para a pessoa, você vê que ela está quase morrendo de tanto se esforçar. Só que uma hora ela vai e desiste porque ela não sabia verdadeiramente para onde está indo. E isso a gente aplica em várias áreas, né, pastor? Várias áreas. Por exemplo, a gente teve aqui algumas pessoas falando sobre empreendedorismo. Isso aplica totalmente, porque são pessoas que começam e desistem no meio do caminho por, às vezes, não ter pesquisado antes de abrir aquela loja, aquela empresa, e queriam muito, se esforçaram muito, mas deu aí 1 ano, 2 anos,
acaba parando porque não tinha esse conhecimento, realmente. A clareza, né? É verdade, essa clareza do que... O que eu fui chamado para isso, não somente ministerialmente falando, mas profissionalmente também. Eu tenho disposição para aquilo, né? Hoje em dia, até eu estava vendo no Instagram, o pessoal falando que hoje a parte profissional ela é medida não apenas por salário e cargo, mas dentro disso, essa fatia, né, do bolo diminuiu, porque hoje as pessoas têm visto também gostar do que faz, tempo de qualidade, se a pessoa vai desenvolver profissionalmente onde ela está. Então, assim, hoje entrou muitas coisas dentro dessa fatia aí, que antes era só cargo e salário. E hoje eu, né, na minha pouca experiência, né, que ainda estou aprendendo, mas eu vejo isso na parte ministerial também, que às vezes as pessoas elas não olham para o mais importante, né? Que é realmente se eu fui chamado para aquilo, se Deus está naquilo, mas ainda continuo olhando para o cargo e o resultado ali na questão, muitas vezes salarial e também do tapinha nas costas, né? E às vezes faz o que não gosta. Exatamente. Por causa desses tipos de conveniência. Uma coisa que talvez seja uma resposta para alguém que vai ouvir isso. Talvez você está sofrendo, está cansado, seja no que você está fazendo, seja profissionalmente, ministerialmente. Talvez o que eu vou dizer agora pode salvar a sua vida. Sim. Pega isso aí. Verdade. Quem trabalha fora da vocação se torna escravo do próprio esforço. É verdade. Nós precisamos entender o que verdadeiramente Deus está construindo para que a gente esteja inserido dentro disso. Isso tem muito a ver com a crise de identidade desses dias. Sim. O que eu sou? Qual é o que eu sou? Né? Eu aprendi que antes de você saber qual o propósito que Deus tem para você, você precisa saber qual o propósito que Ele tem para Ele mesmo. Exatamente. E qual é o seu papel dentro desse propósito. Aí as pessoas não ficam mais com essa crise de identidade. E aí trabalham realmente, né, naquilo que gostam, naquilo que amam e naquilo que são talhadas para fazer. Sim. E eu acho que entra também um pouquinho da questão da ansiedade, né? Do tudo para ontem. Por exemplo, eu acho que o meu chamado, vou usar o pastoral, que é o mais conhecido, né? Eu sou chamado para ser pastor. Tá. E já começa a se esforçar com as próprias mãos para chegar naquilo e não sabe, não vai devagar, não vai conhecendo realmente ali se é isso que Deus quer, se é isso que realmente arde o coração, né? E vai. Aí na hora que chega lá na frente, nossa, o que eu fiz da minha vida? Perdi amigos, perdi pessoas, fiz um monte de coisa errada para chegar numa posição, sendo que, na verdade, Deus me chamou, de repente, para ser um empresário. Justamente. E, às vezes, vai pela moda, como a gente falou, né? A moda muda. Eu aprendi isso com o pastor João. A moda muda. O que ela não pode é mudar você, né? É verdade. Nossa, é terrível, Amanda. Sabe qual é o que acontece quando, às vezes, a gente se move por esse imediatismo, esse modismo? Você corre o risco de subir 15 degraus de escada e descobrir que estava no prédio errado. Teve uma vez que eu fui pregar num lugar, fui ministrar numa cidade e a gente estava meio atrasado ali em Minas e meu pai estava dirigindo e eu falei, ô pai, vamos dar uma aceleradinha aí pra gente, senão não vamos atrasar, né? Sim. E aí começamos a ir mais rápido. E por ir mais rápido, não olhamos uma placa de uma rotatória lá e entramos na pista errada. Nossa. Quando a gente se deu conta, a gente estava mais longe. Ou seja, agir dessa maneira, às vezes te leva mais rápido para mais longe. Nossa, é verdade. Aí é um ótimo exemplo. Tivemos que fazer, né, a conversão. Sim. Então, se você está indo muito rápido por ansiedade, querido, mas está longe do seu propósito, se converta agora. Pega a plaquinha da conversão e volta logo no tempo. É verdade, é verdade. E não só essa questão, que realmente é um exemplo maravilhoso, mas também do que acontece no meio do caminho, né? Sim. Quando a gente sai correndo, são muitos riscos, né? Acidentes no meio do percurso. Não somente o desvio de rota, mas também você se machucar, né, pastor? É bem complicado. Pastor, entrando agora um pouquinho na questão da comunidade, né? A gente comentou aqui, o senhor comentou aqui, né, que é pastor na comunidade. Como que começou a comunidade? Então, a gente
o pastor João começou um grupo de convívio, né? Tipo, eu não sei falar, é um grupo de convívio, pequeno grupo, uma cela, uma reunião. Sim. Né? Uma reunião em casa e tal, né? E aí o João já estava, tanto que nessa primeira reunião a gente já fez tudo junto, né? Ele estava organizando e ele falou: Fabrício, fala aí você hoje, né? A gente já tinha essa sintonia. É aquele lance, quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. É, né? verdade. E dali começou, né? E aí, pouco tempo depois, nós conversamos, fizemos uma reunião, olha, vamos construir isso num presbitério, né? Lá não é um pastor somente, que hoje sou eu e o João, né? Somos nós dois que estabelecemos um presbitério ali de governo ali da comunidade. E dali nasceu, né? Ali no Itagaçaba nasceu a comunidade e decidimos juntos ali pegar um local, né? Realmente plantar ali, né? Uma igreja local e começamos a desenvolver muitos trabalhos ali, né? Veio também o pastor Mário, hoje tem o pastor Cláudio com a gente, e muitos outros líderes lá, são pessoas maravilhosas, irmãos, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso como comunidade, um beijo comunidade, nós te amamos. Temos visto aqui em Cruzeiro. E nós estamos, né, também em Guará, em Cachoeira Paulista, né, isso como comunidade local, mas nós temos ligações de igreja, alianças pelo Brasil todo e fora, né, a gente entende que não é uma denominação, realmente o Senhor está trabalhando uma igreja macro, uma única igreja, o corpo de Cristo, né? Mas também nos movemos institucionalmente como igreja local, mas conectado no todo. E aí pastor Mário no começo também teve um projeto muito lindo, que com almoço comunitário, né? Todos nós juntos, mas o pastor Mário que organizou, né? Que foi o precursor ali nesse projeto. E por 5 anos, mais ou menos, todos os dias, de segunda a sexta, almoçou uma média de 40 a 60 pessoas ali na igreja, recebendo a palavra, almoçando, chorando junto. Pessoas carentes, pessoas que estavam de passagem na rua. E como a gente também tem o trabalho com a Casa de Recuperação, a gente levava para a Casa de Recuperação, também nas escolas. E fomos desenvolvendo, né? E como comunidade, a gente acredita nisso. Muita gente tem vivido lá. É o evangelho, né, do reino, né, na centralidade de Cristo, algo muito importante, que não é o homem, não é a música para o homem, não é a palavra para o homem, é Cristo, em nós a esperança da glória, e a família, né, a família cristã. Deus, ele está fazendo em família, ele é pai e filho. Né? É verdade. Ele podia se revelar como chefe e empregado, ele podia se revelar a nós como, sei lá... professor e tal, mas ele decidiu ser pai. Ele decidiu edificar uma família. Ele fala de uma habitação, de uma casa que está sendo construída, né? Sim. E eu gosto muito de usar esse termo, né? Na Trindade, por exemplo, nós como igreja, o que nós somos para o Pai? Somos filhos. E para Jesus o Filho, somos a esposa. Para Cristo o Filho. E para o Espírito nós somos a casa. Então Deus, ele está edificando em família. Então a base daquilo que a gente está construindo ali é realmente, né, preparar essa geração que anseia pelo retorno de Cristo, essa família sacerdotal, né? Que fala muito sobre o retorno de Cristo, sobre o evangelho do reino, a eternidade, né? E a família sacerdotal, o carral, né? O povo de Deus, que Deus está construindo para a eternidade nele mesmo, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem vivido lá como comunidade. É verdade. E muitos outros trabalhos, como eu falei, muito na escola, né? Nas casas de recuperação. Sim. E essa questão, né, que o senhor entrou aí da família, né? Hoje a gente tem visto, justamente por conta da bomba de informações, né, internet fácil, acesso fácil, essa questão da família sendo desconstruída na sociedade, né? Como que nós, como cristãos, né, falando agora como cristãos, como que a gente consegue se posicionar nisso, nessa questão de resgatar essa família, ser um exemplo na sociedade na questão familiar? O primeiro ponto, Amanda, é isso que eu acabei de dizer, né? Entender como a palavra e a entidade chamada família é importante aos olhos de Deus. Às vezes essa deterioração familiar
as pessoas não conseguindo estabelecer, não querendo viver família, talvez não compreende como isso é valioso diante dos olhos de Deus. Como eu acabei de dizer, se o próprio Deus está construindo em família, eu vou construir de que jeito? Né? Então, assim, no tempo em que as pessoas estão, as ideologias se levantando contra o padrão, né, natural, original da família, o que mais me encoraja a continuar construindo a minha família é saber que Deus também está fazendo isso. Então, o primeiro ponto é entender como isso é um padrão de Deus se movimentar em família. E entender que tudo que foge dessa perspectiva talvez não seja um padrão, um modelo, né, de Cristo construir. Porque Ele mesmo está construindo e Ele nos ensinou, Ele formou o homem, né, estabeleceu o homem para quê? Que foi a primeira ordenança? Forme família. Sim. Vocês vão multiplicar, vocês vão gerar filhos, vocês vão exercer o meu governo sobre toda a terra, formando famílias. É um modelo que Deus separou para que fosse estabelecido, estendido o seu reino, né, o seu governo sobre a terra. E você vê o casamento, né? O casamento, ele é uma base na Bíblia de representar o que Deus quer fazer. Quando ele fala, vou unir Cristo, meu Filho, com a igreja, para formar um ser coletivo, uma nova criação, para governar sobre todas as coisas na eternidade. Ele escolheu o que para representar isso, essa união? Ele podia ter escolhido, vou escolher a nuvem juntando com a montanha, olha que coisa linda. Eu vou escolher o céu juntando com a terra. Não, ele escolheu, também tem nuvem, tem montanha, tem céu e terra, mas ele escolheu a figura do casamento para representar a união de Cristo e a igreja. Então isso mostra, Hebreus fala, né, maior do que, mais digno de honra é o matrimônio, né? Sim. Então, assim, entender como isso é aos olhos de Deus me protege de desvalorizar o casamento e a família por coisas fúteis. Hoje em dia as pessoas abandonam uma palavrinha, que eu tenho uma raiva dessa palavrinha, né? Não é uma palavrinha, né? É uma frasezinha, incompatibilidade de gênio. Nossa. Não, eu vou abandonar essa mulher ou esse marido, porque nós não somos compatíveis, né? Ou seja, na verdade não é mais fácil você dizer, eu sou egoísta. É mais fácil você dizer assim, eu quero viver a minha vida. É verdade. Eu não me submeto a algo coletivo, a algo que... Não, eu só quero viver para mim. Mais fácil você dizer isso, do que dizer, não é compatível. Uma vez uma pessoa falou para mim, pastor, vou largar minha esposa, vou separar. Eu falei assim, mas por quê? Não, é porque quando eu casei, eu não amava ela. Aí eu falei, e você veio pedir meu conselho? Meu Deus. Não, quero o seu conselho. Então vamos lá na Bíblia. O que está escrito aqui? Amai a vossa esposa. Deus não mandou você casar com quem você ama. Deus mandou você amar quem você casou. Olha só. Então vai que é tua, Tafarel, eu falei para ele. Né? Depois dessa, né? Não tem argumento, né? Sim. Estou falando no quesito, tem argumento para quem não crê em Deus e nos seus princípios. Sim. Mas eu não creio nisso, eu largo e vou, e aí cada um, né, tem a sua crença, né? Eu vejo realmente como um egoísmo, como o senhor falou, porque muitas das vezes tem pessoas que já têm até filhos, né? E acaba chegando nesse nível de divórcio e não sabe o quanto isso impacta na criança, né? Porque, às vezes, hoje em dia, a sociedade tenta trazer como normal os pais separados, né? Tem 2 famílias e tudo mais. Só que não é normal, né? A criança, por mais que hoje a sociedade ela esteja tentando normalizar isso, a criança ela sofre. No dia dos pais na escola, no dia das mães na escola, né? Ver outras famílias com os pais casados, né? Às vezes, não tem nada a ver, é normal. Mas a criança, ela cresce com algo ali dentro dela, né? Eu tive um crescimento, né? Sem meus pais junto, e eu senti que muitas coisas hoje, né? Depois que eu me converti, que eu entendi algumas coisas da vida e tal, eu vi
atitudes minhas, sentimentos que eu tinha, atitudes com pessoas, foi por essas coisas. Não que eu cresci uma criança triste, não, mas atitudes que eu tinha da minha vida, escolhas que eu fiz na minha vida em determinados momentos, foi por conta disso. Sem né? dúvida. A separação dos pais, sem dúvida, é um buraco, né, na vida de um filho. Tem pessoas que superam devido à sua vida com Deus, Sim. ao seu equilíbrio, à sua postura de transformação, né? Mas, sem dúvida, é um rombo. Eu gostaria de deixar aos ouvintes aí, Sim. da onde que nasceu essa realidade. Porque, se você pensa assim nos nossos tataravós lá, naquela época. Eles se separavam? Não. Havia divórcio como há hoje, assim, comum, né? Poderia ter acontecido um caso ou outro, mas era raro, né? E inclusive, e não era aquele lance de as pessoas escolher o marido e a esposa. Os casamentos, a maioria deles eram arranjados. O pai trazia, você vai casar. E mesmo assim, eles ficavam juntos para a vida toda e aprendiam a se amar, conviver, constituir família. Por quê? A mentalidade da sociedade em geral, naquele tempo dos nossos bisavós, tataravós, era a seguinte mentalidade: o casamento é um sacramento divino que tem um papel de criar filhos e gerar saúde para a sociedade. Olha só. Então, as pessoas, quando escolhiam, ou mesmo quando arranjavam-se um casamento para elas entravam nessa relação com a seguinte mentalidade: estou entrando em algo que é, né, um sacramento divino e que é para melhoria de tudo, que é para cuidar, que é para ser bom para a sociedade, ser bom para a vida comunitária em geral. A mentalidade do casamento era uma mentalidade não privada, tipo, para mim, era uma mentalidade pública. O meu casamento não é só para me satisfazer, é para cumprir um propósito que tem a ver com o bem social, que tem a ver com a vida espiritual. Era assim a mentalidade dos antigos, por isso não tinha divórcio. Mas no iluminismo entrou essa nova mentalidade. Casamento começou a ficar ligado no tipo: escolha alguém que te satisfaça. Escolha alguém que te dê prazer sexual, emocional e realização pessoal. Porque o que vale é a liberdade, é ser feliz, é o bem-estar. Essa mentalidade entrou na sociedade em geral e foi crescendo. Então, a partir dali, quando uma pessoa vai casar, ela entra nessa realidade de constituir uma família, não para um bem coletivo, para algo espiritual. Ela entra com a seguinte realidade: vou me satisfazer, vou ter prazer sexual, vou ter bem-estar emocional. Sim. Só que quando você joga o relacionamento na prática, não é isso. Não é sexo o tempo todo, não é prazer emocional. Você começa a ter diferenças, começa a ter, a pessoa não te corresponde, e como você está ali por você, pela sua realização, você simplesmente abandona e pula uma próxima etapa, vai para uma outra pessoa. Então, a mentalidade das pessoas hoje, que não entendem o casamento como um plano de Deus, como um propósito para Deus, é muito difícil de continuar, porque uma hora não vai satisfazer, né? Eu sempre falo isso quando a gente vai falar sobre casamento, família, né? E que para você que é casado, que está ouvindo, isso é muito importante. Ou você planta o seu casamento no terreno da expectativa, ou você planta o seu casamento no terreno do propósito. Qual é o terreno da expectativa? Você vai ter expectativa que essa pessoa vai te suprir, vai te realizar, vai te entender, vai compreender suas manias, seus problemas, né? Então você plantou o casamento aqui, está aqui na expectativa. Só que na hora que a expectativa não for suprida, você não suporta. É verdade. Agora, quando você planta o casamento e a família no terreno do propósito, ou seja, não é para mim, é para Deus. Sim. Não é para me satisfazer, é para cumprir um propósito. Então, nada pode derrubar isso, porque se não é seu, para derrubar, tem que derrubar de quem é. Né? Por isso eu falo: não se case para você, se case para Deus. Aí o diabo fala: eu vou tocar no casamento da Amanda. A Amanda fala: não, no meu casamento você não vai tocar, ele não é meu. É verdade. Vai falar com o dono dele. O
O Filipinho acabou de casar, gostou de ouvir isso aqui atrás. Gostou de ouvir. E, pastor, a gente até mesmo na questão social também, né? Saindo um pouquinho dessa parte, né, que a gente acredita, que a gente crê na parte espiritual, mas até mesmo na parte social, né? Se as pessoas tivessem a consciência da importância de uma família que forma cidadãos, né? Que dentro daquelas casas vão sair médicos, políticos, né? E como pais, enraizar esses valores como cidadão mesmo, né? Porque às vezes as pessoas acham que a gente está falando, né? É por causa de ser cristão, é por causa de ser... Não, é questão social. Como eu falei aqui, antigamente, a questão das famílias não se separarem, os casamentos, era uma questão que tinha ligação espiritual, mas nem todo mundo tinha. Mas os que não tinham essa ligação espiritual, tinha essa consciência social. Eu casei para que a sociedade viva melhor. Eu casei para cuidar bem de filhos, para que os filhos no futuro sejam pessoas dignas, pessoas boas, para que a sociedade melhore, para que eles tenham boa condição. Então tinha essa natureza de pensar no todo quando se estabelecia uma família, né? E realmente, quando uma família é funcional, ela é um presente para a sociedade. Com certeza. É um presente. E essa questão dessa inversão de valores, né? Eu vejo que as pessoas estão tão confusas, até mesmo as pessoas que defendem causas, por exemplo, como o feminismo, defende o feminismo, mas usa muitas mulheres, eu vejo, que defendem o feminismo, mas deturpam a própria imagem. Ouvem músicas que deturpam a imagem da mulher, que colocam a mulher como um objeto e lutam contra o feminismo. Então, assim, é uma confusão de valores, de ideias que parece que está cada vez pior, né? Mas vai piorar, né? Se prepare. Isso aí realmente, primeiro é a falta realmente de uma identidade, né? Então, assim, esse empoderamento, a questão não é empoderar, você falou do feminismo, tá? Vamos empoderar as mulheres. Tá bom, eu vou te empoderar, para quê? Exatamente. Qual é a finalidade desse empoderamento? Porque se esse empoderamento for para você ter... agora a mulher pode dizer, eu sou empoderada, para exibir o meu corpo, fazer danças sensuais e todo mundo ver. Você é empoderada para ser um objeto. Parabéns. Né? Então, assim, e dá uma sensação de empoderamento, né? Só que é um empoderamento sem finalidade, que no fundo deteriora a imagem da mulher, fere ela. E ela acaba entrando em relacionamentos que a ferem e vai ficando cada vez pior, né? Por questões emocionais fortes. Depois ela entra numa fase de empoderamento e depois acaba chegando numa fase de tristeza, de dor, de depressão por conta disso. Sim. Esse lance também da mulher, né? Nós vamos fazer tudo que os homens fazem e tal. Esse é o maior problema que as mulheres criam, porque isso sobrecarrega elas, né? Elas ficam, muitas das vezes, num ímpeto de querer fazer tanta coisa que nem na sua natureza física e talvez nem aquilo que ela foi gerada para ser é compatível com o que ela quer fazer. Eu aprendi, eu costumo dizer que as mulheres não nasceram para fazer o que os homens fazem. Elas nasceram para fazer o que os homens não fazem. Porque elas fazem 1000 vezes melhor. Nós, né, um clamor para as mulheres, nós precisamos da identidade de vocês, nós precisamos da feminilidade de vocês. Sem essa feminilidade, sem essa percepção, essa delicadeza, esse jeito, essa sabedoria, essa graça que Deus colocou nas mulheres e não existe na essência masculina em algumas esferas, algumas coisas tem nos dois, né? Mas nós precisamos disso. E aí, se a mulher se torna um homem, né? Cadê? Nós vamos perder esses valores essenciais. Assim como se o homem quiser ser... Tá entendendo? Sim, nesse sentido das características específicas. Né? Mas nós vemos um tempo, Amanda, que cada vez mais os homens estão menos homens e as mulheres estão cada vez mais homens. É verdade. Um dia eu fui visitar uma família
E quando eu cheguei na casa, a mulher estava lá, ô, para com esse negócio aí, brigando com os meninos, respeita aqui, ó. Aí eu fui cumprimentar o irmão, o varão, paz, irmão, ele, pai, Senhor. Eu falei, meu Deus. Mudou aqui, cara, né? Assim, e a questão deles ali não era uma questão de sexo, de gênero, nada disso. Ele é o homem, ela era a mulher lá na casa. Só que a característica, a posição, né? A posição. Né? E para mim, desculpe-me os varões, os homens, né? Varões, os irmãos aí que entendem os termos, porque eu quero falar numa forma geral, não só para a igreja, mas para a sociedade. Eu sei que esse público, né, atinge tanto os irmãos cristãos quanto a sociedade em geral, né? A gente não está aqui fazendo apologia de nomenclaturas e religião, né? Eu vou dizer uma coisa, que o maior problema, me desculpe os homens, de tudo isso é a omissão masculina. Eu sei que existem os desníveis femininos, os problemas, mas a omissão masculina é o que mais abre o precedente para essas coisas. Os homens fora da sua posição. Vão para a sociedade. Uma menina hoje com 23, menina não, uma mulher com 22, 23 anos, está saindo da faculdade pensando em mestrado, em doutorado, e o camarada, o homenzão da mesma idade, está lá viciado em videogame. É verdade. Campeão de Free Fire, olha aí, ó, peguei alguém agora. Grudado na barra da saia da mãe, sem perspectiva nenhuma de futuro, né? Então, se a gente tem uma geração de homem que não se posiciona, a mulher vai ter que assumir o controle. E ela vai sofrer. Na verdade, ela vai ter essa sensação de empoderamento, mas ela está cansada. Você, mulher, que empoderou e assumiu sua casa, você se sente toda aquela que controla e governa tudo, olha para dentro de você e vê se você não está cansado. É verdade. Eu costumo dizer que homens omissos, mulheres controladoras e filhos rebeldes, um se alimenta do outro. Se você não entendeu essa fala, eu vou resumir. Homem banana, mulher abacaxi, gerando filho pepino. É uma realidade. A gente ri, né, da situação, mas é complicado, é triste. Mas para mim, começa com os homens. Cadê o Sansão? Está lá no quarto da Dalila. Cadê o Davi, que deveria estar lá na batalha? Está lá no terraço, vendo o Batseba tomar banho. Né? Existe um clamor nesse tempo. Homens, levantem-se. Homens, assumem os seus papéis. Dá descanso para sua esposa. Ensina seus filhos. Coloca sua casa nas escrituras. Levante-se. Se os homens não se levantarem, as mulheres vão sofrer e os filhos vão crescer sem perspectiva nenhuma. Desorientados, vulneráveis a qualquer ação desse tempo. E o que as pessoas têm que entender também, né, pastor, que isso não é essa questão que o senhor está falando, por exemplo, dos homens se levantarem, não é uma questão do homem passar por cima da mulher, mas é uma questão de posicionamento. Igual as pessoas têm uma ideia errada de submissão. Porque eu não posso ser submissa ao meu marido. Mas a submissão não é você ser escrava dele, é vocês andarem junto, lado a lado. Então, essa questão que muitas vezes as feministas trazem da submissão, principalmente das mulheres cristãs, né? É uma explicação errada que elas dão, né? Uma explicação errada de que a submissão é você fazer tudo, é você ter que ficar dentro de casa e não poder fazer nada, mas não. A mulher, ela pode trabalhar hoje em dia, né? Hoje na sociedade que estamos, está muito aberto para isso, né? Até mesmo a mulher cristã trabalhar, se formar, com certeza ser alguém na vida, mas entender o papel de cada um. É isso que a gente precisa como mulher também, né? O pastor aqui falou da questão do homem se posicionar e a mulher também, né, pastor? Também. Se posicionar como mulher, entender que seu marido não vai ser o seu capataz, mas sim alguém para andar junto, lado a lado, caminhando, né? O lindo de entender essa questão da autoridade do homem, né, o governo ali, é simples. Mulheres, a autoridade do homem não é sobre vocês, é a favor de vocês. Olha. Só que essa mentalidade de sobre, porque se um homem acha que é sobre, nesse sentido, tipo assim, tudo bem, pode ser sobre no sentido de governo ali, né, que Deus instituiu sobre a vida do homem. Sim. Mas
não com essa mentalidade, olha, eu sou autoridade sobre a minha mulher, então eu faço e ela obedece. Tem nada a ver. A autoridade do homem não é para dizer, pega um copo d'água para mim. Eu sou o cabeça. Não, você é um cabeção, né? Na verdade, essa autoridade é para que ele proteja. Sim. O homem precisa proteger, prover e promover a sua esposa. A autoridade do homem é para levá-la a Cristo a ponto de morrer por ela. Só que a mulher acha que essa autoridade é para ele suprimir ela, né? Então a bagunça não é no modelo de Cristo, do jeito que ele instituiu. A bagunça é no jeito que as pessoas encaram essa realidade da autoridade. Que as pessoas distorcem também, né? Essa é a palavra certa. Distorcem totalmente a ideia, porque levam a submissão para um lado de escravidão. E de não machismo, de machismo, né? E não para um lado realmente que é andar junto, né? Cumprir a missão junto. E como é lindo isso, né, pastor? Nossa. Quando é um trabalhar em equipe. Não é nem questão realmente, como a gente falou aqui, não é nem questões espirituais só, é questões sociais mesmo. A mulher ali andando lado a lado, porque Deus fez isso, né? Senão ele não tinha feito homem e mulher, não é verdade? Cada um com sua característica, cada um com seu jeito, né? E é isso que realmente nós precisamos tentar passar mais para a nossa sociedade. Né? É muito rico esse assunto, sabe? Dos papéis de cada um. A mulher, ela tem um papel fenomenal por exemplo, na gravidez. Quem põe a semente? O homem. Mas quem potencializa ela? Quem cria a condição e ela cresce e se desenvolve para cumprir o projeto do nascimento? É a mulher. Se as mulheres entenderem o poder que há nelas de potencializar a semente dos seus maridos, sim, né? De fazer desenvolver, de fazer aquilo que... né? Então, assim, eu já vi muitos casos de mulheres que a fé delas se santificou a vida do marido. O marido perdido, o marido, né, desorientado, viciado, mas sabe aquela mulher que se posicionou nesse lugar, né? Porque a submissão maior não é o homem nem a mulher, é a Cristo. Veja, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, como diz a Bíblia. Sim. Se Cristo é o cabeça do homem, o homem já não tem cabeça. O cabeça dos dois é Cristo. É verdade. O final do movimento não é quem manda, é Cristo em nós, a esperança da glória. Exatamente esse ponto que o senhor falou, não é quem manda. É isso daí. Não tem nada a ver com mandar, tem a ver com papéis e posicionamentos para que um possa suprir e cuidar do outro. Né? E existe essa autoridade na vida do homem para proteger a mulher, para guiar, para cuidar dos seus filhos, para estabelecer a vida de Deus dentro das suas famílias. Né? E as mulheres fazendo isso junto com os seus maridos, submisso à missão. Submissão é submisso, debaixo da missão. Submissão. Né? Então, assim, a missão é de quem? É do marido? Não, a missão é do Cristo. Sim, né? E o marido tem a responsabilidade de conduzir. Então, esse governo que o homem tem é para condução, é para uma responsabilidade. O homem deve encarar isso não como, eu mando, deve ser, eu sou responsável por essa casa. Sim. Né? A mulher vai e come do fruto. Quem que Deus chama, dá para o seu marido, o marido come. Mas na hora de prestar conta, quem que Deus chama? Adão. Né? É verdade. Então existe uma responsabilidade sobre o homem, né? E ele precisa assumir isso, porque senão bagunça tudo. E é isso que a mulherada precisa entender, em nome de Jesus. Né, pastor? E a gente estava até falando a questão da mulher potencializar, né, a questão do gerar, né, quão bonito é isso. E entra também num assunto, né, que está muito em alta agora, a questão do aborto, né? Que muitas mulheres têm se levado a essa questão de que isso é um empoderamento. Como que o senhor enxerga isso? Olha, eu confesso para você que eu não sou uma pessoa que eu estudei, né, sobre essas questões aí no sentido científico e tal. Não tenho muito conhecimento, talvez tem muitas pessoas, talvez já falaram, vão falar aqui, pessoas que têm conhecimento sobre isso, né? Mas eu não consigo correlacionar esse direito de ceifar uma vida e linkar isso a um empoderamento. É como eu falei agora há pouco, empoderamento para quê? Para matar um feto? Né? Um empoderamento para quê? Para escolher, sentenciar se aquilo pode viver ou não pode viver?
né? Para mim, assim, eu sou contra, né? Não tem como eu conceber o aborto como algo... Porque assim, quem escolhe a vida, para mim, não é o homem, né? Nós somos pessoas que vivemos uma vida de fé, e para mim, quem dá e tira é o Senhor, realmente, né? Ou pelo menos é o que deveria ser, né? No sentido da fé cristã. Sim. E eu acho que uma mulher que pensa somente no seu corpo, no seu bem-estar, né, e não vê todo um contexto, essa questão do aborto, você não pode analisar só foi um estupro, foi isso, foi aquilo, mas você tem que analisar todo um contexto. Sim. Tá bom, você foi danificada, mas e essa criança? Né? Ela foi a responsável por aquilo que danificou aquela mulher. Então, assim, encarar o aborto só como uma escolha feminina, sem uma concepção coletiva, que envolve tudo, como a gente falou, a sociedade, a vida cristã, os princípios descritos na palavra, sem analisar esse contexto, é somente por uma natureza realmente egoísta mesmo, que só pensa nos seus deleites. E entrando nessa parte também emocional, muitas mulheres na hora, ok, vou fazer, mas e depois? E a mente dessa mulher, né? O psicológico dessa mulher depois? Porque, querendo ou não, matou uma vida. Sim. Independente do tamanho que seja. A gente já viu casos de pessoas que se arrependeram grandemente depois de ter feito isso, né? E, assim, a gente não está dizendo, não estou nem aí com o que a mulher está passando. Não é isso. Não é isso. Essa mulher que talvez não tem condição de criar esse filho, ou que foi fruto de um assédio, uma violência sexual, ela precisa também ser cuidada. Sim. Ela precisa ser ajudada, entendeu? Eu acho que nossa mentalidade, seja ela como igreja, como política, é criar uma condição social para amparar essas mulheres, para dar todo o suporte, para não deixar faltar recurso. Eu acho que muito mais do que liberar uma lei para abortar, é o governo e tudo em geral pensar como criar uma condição para sustentabilidade e cuidado de uma mãe que foi violentada e teve que ter um filho, e ao mesmo tempo de cuidar dessa criança. É que, na verdade, é uma solução, entre aspas, rápida, mas que eles não enxergam que pode ter mais problemas, né? Sim. Porque, por exemplo, num problema caso de saúde que exatamente, acontece depois. Entrando nessa questão de uma mulher violentada, ela já está ali mal psicologicamente com aquilo que ela sofreu, né? E resolver dessa forma, será que lá na frente não vai acontecer, além dos problemas na saúde, também psicológico? Poxa, chega lá na frente e eu pensar, cara, eu matei alguém, eu matei meu filho, porque não deixa de ser filho, não deixa de estar ali, a partir do momento que está ali é filho, né? Por mais que não tenha sido algo que ela quisesse, não deixa de ser. Sim. E como essa mulher vai estar lá na frente? Então, às vezes, é uma legalização de algo que, às vezes, a gente está resolvendo um problema, gerando outro problema, né? Justamente. Toda busca por solução rápida, né? Sem, como eu falei, um contexto macro, sem pensar a longo prazo, sem pensar em todo um histórico em volta, mas somente naquela resolução temporária, pode gerar depois danos muito maiores, né? Sim. Eu gosto muito de dizer assim, nunca cometa um erro definitivo por causa de um sentimento temporário. Porque sentimentos e cenários passam. Uma hora aquela insegurança de ter a criança, o que eu vou fazer da minha vida, que está dentro da cabeça dessa mulher, uma hora esse sentimento, essa instabilidade, ela vai passar, né? Sim. E aí, é o que você falou, se ela age pelo momento, e depois aquele momento passa, agora ela tem um outro problema lá na frente, que pode gerar um peso maior para ela a longo prazo. Sim. Então, assim, esse é um assunto muito difícil, né? As nações estão... A gente tem muito projeto aí nas nações, em outros lugares, a gente tem lugares que a gente tem igreja conectada que já está liberado o aborto, e as pessoas estão sofrendo, né? Familiares, pessoas,
que oraram, que intercederam pela família, que querem ajudar. E as próprias mães, a gente já viu o caso de pessoa que abortou, depois ficou com um problema grave de saúde, ficou com... Então, Sim. É uma situação muito difícil, né? É uma situação que está crescente no meio de uma sociedade que só pensa no individual. Realmente não existe uma vida coletiva. Cada vez mais a pandemia ela trouxe o isolamento social, né? Sim. Sim, por causa do vírus as pessoas se isolaram, mas isso revela como realmente a sociedade já está caminhando para um isolamento. Cada um hoje tem a sua vida. Eu vi um vídeo que eu fiquei abismado, assim, sabe? Era um país europeu, eu não me lembro qual agora. As pessoas estavam numa piscina pública, tipo uma piscina de um clube, sei lá, Sim. Uma piscina grande. E uma criança, sei lá, 5, 6, uma criança, 6 anos mais ou menos, estava se afogando. Não sei se os pais estavam em algum lugar lá do clube, e a criança acho que caiu, escorregou, não sei, e ela começou a se afogar, porque ela não sabia nadar, e ela ficou lutando pela vida. Só que ela estava no meio de uma piscina pública, e tinha dezenas e centenas, sei lá, de famílias, de pessoas, um monte de pessoas em volta, do lado. E ela estava morrendo ali, lutando pela vida. E a 1 metro ou menos do lado, pai, mãe e filho e outras famílias passando assim do lado, e deixava assim a criança morrendo, tipo, não é meu. Tá entendendo? Meu Deus. E aí encerra o vídeo com um menino morto, boiando. Ele morreu, ficou boiando morto, e as pessoas continuaram o seu banho de piscina normal. Meu Deus. Isso choca. Para onde essa sociedade está indo? Isso já é uma realidade. Eu já vi um outro vídeo também na Ásia, que uma criança cai, um carro atropela, meio que ela cai, ela está ferida, outros carros olham e vão passando em cima dela. E pessoas passando na rua nem vai ali olhar, nem nada, até que depois de um tempo no vídeo chega alguém, deve ser de fato um parente daquela criança, uma mãe, sei lá, e ela já está morta. Então, assim, a insensibilidade e o individualismo, o egoísmo, né? A Bíblia fala que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo. Sim. Né? Então, assim, é a mesma natureza que está ligada em abortar uma criança, de pensar só em você, não num contexto como todo. Sim. Então, esse individualismo, esse isolamento, esse egoísmo, Paulo ele diz na Bíblia, né? O Deus deles é o próprio ventre. E para mim, né? Infelizmente, a sociedade, ela, em muitos aspectos, ela está caminhando para um lugar, está escrito, né? Sim. Os últimos dias serão dias difíceis, o ser humano será Y, X, Y, um monte de características ali terríveis. Sim. Que envolve essa malícia do homem, essa humanidade, mas ao mesmo tempo que o joio está tomando forma, o trigo também. Sim. Os dias serão difíceis, mas grandes sinais virão. Com certeza. As pessoas estarão ruins, mas terão homens e mulheres de amor, de graça, de misericórdia, de justiça, né? Sim. E às vezes a gente nem percebe, né? Claro que esses exemplos são assim a níveis hard, né? Sim. Mas até mesmo hoje, nos nossos contextos, né, a gente vê quando acontece acidente, quando alguém cai, quando alguém atropelar, a primeira coisa que a pessoa faz é filmar. É filmar para colocar numa rede social ao invés de ajudar. Então, assim, é gerar conteúdo, né? Então, às vezes, o gerar conteúdo realmente está maior do que o ajudar, né? É a insensibilidade. Até mesmo aqueles até mesmo os que estão ajudando, estão filmando para gerar conteúdo, para mostrar que está fazendo. Ou seja, não está sendo feito de maneira real, está sendo feito para gerar conteúdo. Então, são sinais que estão realmente muito próximos de nós, né? Muito próximos, muito reais nesse tempo. Muito reais. Nossa, fomos para um lado mais forte, né, professor? Mais punk, mas um lado real que precisa ser falado, né? Sim, que real. bom que nós estamos falando disso, porque realmente é algo que precisa ser falado, né? Dessa nossa sociedade, né? A questão da família, né?
que é tão importante. A gente tem visto esse egoísmo também. Eu tive aqui esses dias a Silvana, né, uma empresária aqui de Cruzeiro, falando um pouquinho sobre essa questão da maternidade e como, infelizmente, nessa questão familiar, tem tido esse egoísmo no sentido de deixar a criança de lado, né? Coloca a criança para fazer um monte de coisa, deixa a criança no celular, ela ali sendo bombardeada de informações que vão formar o caráter dela de uma maneira ruim, né? E muitas das vezes é esse egoísmo, né? De não dar atenção para aquele filho, de não realmente colocar limites, de ensinar, e a nossa sociedade está cada vez sendo os valores ali sendo invertidos, né, pastor? Isso. Infelizmente são as realidades desse tempo, né? Mas como eu falei, eu tenho muita esperança. A gente tem uma esperança. Sim. Ele virá. Com certeza. O Senhor, a Bíblia diz que até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas, né? Então, assim, nós temos uma esperança verdadeira. Sim. Eu acredito, sim, que a sociedade vai para um caminho difícil, vai indo, a gente sabe. O índice de homicídio aumenta, de divórcio aumenta. Mas a gente sabe também que nas noites mais escuras é que a gente vê as melhores estrelas. Nos tempos mais difíceis que Deus costuma a manifestar os seus filhos de forma verdadeira, plena e abundante. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas no verso 14 diz que o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Ou seja, que povo é esse que no meio de um cenário de frieza, de maldade, está semeando o amor de Cristo e o evangelho do reino nas nações? Então, nós vamos ver muito esse contraste, que está escrito na palavra de Deus. Sim. O dia do Senhor será grandioso e terrível. Esse contraste, sabe? A volta de Cristo, o dia do Senhor vai trazer esse contraste, ao mesmo tempo que vai ser terrível, por causa do juízo, por causa de todas as coisas que terão que ser estabelecidas, vai ser grandioso, por causa da glorificação, da presença de Jesus, do reino de Deus, né, da essência do plano eterno do Senhor. Então esse contraste de difícil e maravilhoso, esse contraste de terrível e grandioso, a gente tem que começar a se acostumar com isso. Só que chegou a hora, talvez você que está ouvindo, de você escolher, né? Sim. O que você quer viver? Você quer viver o terrível ou você quer viver o glorioso? O poder está nas nossas escolhas. Um dia Deus coloca o povo e chama Moisés e fala assim, escolham hoje a quem vocês querem servir. Se vocês vão servir o Senhor, se vão querer o bem ou se vocês vão querer o mal, né? E ele fala assim, eu ponho a terra e o céu diante de testemunha como da escolha de vocês. Já parou para pensar nisso? Deus mandando o povo fazer uma escolha, que tipo de caminho eles vão escolher, e o céu e a terra olhando de testemunha? Olha. Porque dependendo da escolha que você faz, Amanda, tanto os recursos do céu quanto os recursos da terra vão cooperar com a sua escolha. Seja se você escolheu o que é correto ou se você escolheu o que é errado. Eu prefiro escolher o Senhor. Tem um amigo que tem uma canção que diz, Jesus, a tua escolha me deixou sem escolha. Ou seja, você escolheu e agora eu já não quero mais, eu só quero o Senhor, né? Que lindo. Então a gente vai viver essa realidade, coisas difíceis, mas coisas gloriosas. Sim. Você que está ouvindo, se você está vivendo coisas difíceis, se prepara que tem coisas gloriosas no meio de tudo isso. Sim. Se você está tendo um momento bom, não desanime quando vier coisas e momentos difíceis, porque nós precisamos aprender a lidar em qualquer situação, né? Sim, com certeza. Maturidade me faz na alegria, na tristeza, né? Eu estava falando com o Felipe no casamento dele, que eu ia falar assim, na alegria, na tristeza, falar para a Priscila, na saúde, na doença, com barriga ou sem barriga. Que país. Oh, Deus. Então, é isso aí, né? Glória a Deus. É verdade. Pastor, para a gente ir caminhando um pouquinho mais para o final, conta um pouquinho para a gente do trabalho, né, lá com a Casa de Recuperação, como que começou, como que funciona hoje. Sim. Então, hoje nós estamos
juntos, né? Fazemos parte da equipe da Casa Jerusalém, lá em Potim. O responsável pelo projeto é o pastor Ronaldo, né? E nós fazemos parte lá da diretoria, né? Do cuidado. A gente trabalhou também um tempo aqui em Cruzeiro, em Lavrinhas, né? Com casa de recuperação também. E também com grupos de recuperação. É assim, é um trabalho muito desafiador, né? Mas é maravilhoso, porque eu sempre digo que existe vida após as drogas. Né? A gente veio desse lugar. Eu encaro esse projeto de fazer parte desses trabalhos, né? Mesmo tendo tanta coisa assim para resolver, eu sempre dou um jeito de sempre estar me movendo nesse trabalho, porque é da onde eu vim. Né? Eu vim de uma libertação de vícios, né? É meio que Jesus dizendo, toma o teu leito e anda. Sim. Porque toma o teu leito e você já está curado, é só para você lembrar de onde você veio, né? Então, assim, então para mim é maravilhoso eu ver pessoas que tiveram onde eu tive, buscando uma oportunidade de se transformar. Sim. Agora, difícil que nem todo mundo que vai parar dentro de uma casa de recuperação verdadeiramente quer a recuperação. Porque tem gente que está lá porque às vezes perdeu a casa, não tem para onde ir. Tem gente que está lá porque está sendo procurado por pessoas que querem matar ele, e aí ele vai e se esconde lá. E tem gente que realmente busca ajuda. Então, um conselho que eu dou, se tem algum familiar ou alguém que está com algum tipo de problema, com vício, eu digo para você que recuperação não é para quem precisa, é para quem quer. Então, dentro da casa de recuperação, os que querem, né? A casa de recuperação ela não recupera ninguém, ela dá o pulo inicial, ela impulsiona a pessoa, tira daquele cenário, cuida, coloca perspectivas novas, mas o que verdadeiramente vai recuperar é o posicionamento daquela pessoa que realmente quer recuperação. Sim. Né? Um dia, um pastor, sabe? Ele foi procurar um médico, e esse médico é amigo do meu pai, e esse pastor chegou para o médico pedindo um remédio, um tratamento, e o médico falou para ele, qual é o seu problema? Ele falou assim, eu sou fumante, sou viciado em cigarro, um pastor. E o doutor olhou para ele e falou assim, não vou te dar nenhum remédio, não tem tratamento para você, porque deixar esse vício é questão de opinião e posicionamento, acima de qualquer remédio. E você, como um pastor, vivendo escondido com esse seu vício, sem que você consiga se posicionar, para mim você não tem opinião formada, você não quer mudar. Olha só. O pastor pegou essa palavra do médico, não pegou remédio nenhum, mas pegou a palavra, e se libertou do vício do cigarro. Olha só. Aí eu falei, vou chamar o médico para pregar domingo. Chama o doutor lá para dar uma palavra. Mas é verdade. E assim, maravilhoso, porque o homem foi liberto. Sim. Ele tinha uma dificuldade. Então, o que ele precisou de um remédio? Ele precisou de um impulsionamento, de posicionamento. E a casa de recuperação, ela vai ensinar isso, disciplina, princípios, né, o posicionamento, vai ensinar a pessoa a buscar o Senhor, né? Mas a nova natureza vai vir nela se ela realmente se entregar a Deus e ter um encontro verdadeiro com Deus, nascer de novo, né? E de tudo que a gente falou aqui, né? Tudo que a gente conversou aqui é posicionamento, né? Tudo é posicionamento. Tudo é posicionamento. É realmente pegar a palavra, pegar esses ensinamentos e se posicionar. E se posicionar. Dar uma resposta. Dar uma resposta. Eu me tornar essa palavra, né? Colocar isso em prática. A Bíblia está recheada de ensino sobre isso, né? Não sejamos somente ouvintes, aquele que ouve e pratica. Então, eu costumo dizer que se você se posiciona, Deus te posiciona. Sim. Dentro do seu posicionamento, né? Sim. Tem muita gente perguntando coisa para Deus e não entende que às vezes Deus não responde pergunta, Ele responde resposta. Olha só. Veja, Jesus ele sempre respondia uma pergunta com outra, porque ele espera você dar uma resposta. A base bíblica para isso é Tiago 4,8. Achegai-vos a Deus, que Ele se achegará a vós. Ou seja, você precisa dar um passo, né? Sim. Então, e às vezes a gente fica só sendo uma interrogação, Deus, por que isso, por que aquilo? Seja a mudança que você quer ver. É verdade. Dá uma resposta, que dentro dessa resposta o Senhor vai agir, né? Com certeza, muito bom. Eu costumo dizer, Deus não só responde, Ele corresponde. É verdade. Tá forte esse negócio aqui, cara.
É o pai da glória. Vamos precisar marcar outro, pastor, pra gente falar de outros assuntos aqui. Tem uma graça nesse ambiente, nesse propósito. Com certeza, muito Que bom. bênção. E dentro de tudo isso, né, que a gente sempre fala aqui, que o Tio Talk, ele nasceu para todos os episódios aqui, independente de quem esteja, né, independente da religião da pessoa, independente do que ela faz profissionalmente, é para trazer para quem nos assiste o propósito, né, o que cada um tem como propósito de vida, né, o que as experiências dessas pessoas passam para outras pessoas. E eu acredito que dentro de toda essa nossa conversa levamos aqui inspiração para mais pessoas. E eu quero agradecer ao Senhor por ter se disponibilizado a estar aqui com a gente, né, trazendo para nós tantos assuntos, né, a gente falou aqui de tanta coisa, mas que são coisas que são pontos específicos que atuam dentro da sociedade e que realmente a gente precisa ser esse canal dentro da nossa sociedade. Né? Com certeza. Eu agradeço vocês também. Acredito muito no que vocês carregam aí nesse propósito, que é um propósito que está nascendo, né? Sim. Faz quanto tempo? Faz uns meses aí, né? Faz uns 5 meses. Uns 5 meses. Mas é um propósito que está trazendo relevância, né? Para as pessoas que vão buscar, para as pessoas que vão ouvir, em vários assuntos, como você falou, em vários aspectos. Então eu fico feliz de poder fazer parte dessa família aí. Com certeza, e estará aqui mais vezes. Tamo junto. Muito obrigada, viu, pastor, por esse tempo. Deus continue conduzindo em graça, em sabedoria, Amém. Nesses projetos tão maravilhosos, não somente da comunidade, mas também do pessoal lá da Casa de Recuperação, porque eu acredito muito na questão do avivamento ser uma transformação social. Sim. Então, o Senhor com certeza é uma peça fundamental aqui na nossa cidade de transformação social. Eu agradeço pela confiança, pelo carinho. Isso aí. Muito obrigada, gente, vocês que nos acompanharam até aqui, nesse episódio maravilhoso. Não deixe de compartilhar com alguém, envie aí para muitas pessoas que precisam se inspirar também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Segue o pastor Fabrício lá no Instagram também, que ele tem sempre um vídeo lá de uma palavra que vai falar ao seu coração. E até o próximo episódio.